Antes da invasão, da guerra, das bombas, antes da devastação das cidades e dos milhões de refugiados, havia um país livre, vibrante e com uma história única. Embarque comigo em uma viagem 5 dias antes da guerra que tem mudado e chocado o mundo. Seja bem-vindo à Ucrânia. Saindo cedo da capital Kiev e utilizando os rápidos metrôs da cidade, me dirijo à estação central de trens. Edifício com arquitetura impressionante, que evoca os tempos soviéticos em sua grandeza infraestrutural das cidades mais populosas daquele país. Meu destino era a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, a apenas 50 quilômetros de distância da fronteira com a Rússia. Os trens modernos e baratos mostram a renovação econômica de um país emergente antes da guerra, índices de crescimento e melhora de vida que animavam a população e investidores estrangeiros. As periferias de Kiev e o interior da Ucrânia pouco mudaram desde o colapso da União Soviética. Regiões industriais e prédios residenciais em blocos marcam as cercanias das metrópoles, enquanto pequenos vilarejos e uma paisagem vazia marcam o interior agrário do país. Chegando em Kharkiv, novamente uma estação de trem lindíssima e quantidade grande de pessoas que viajam entre as duas maiores cidades da Ucrânia. E eu cheguei aqui na cidade de Kharkiv diretamente com o trem. Vou mostrar tudo para vocês da segunda maior cidade da Ucrânia e também da maior cidade próxima à fronteira com a Rússia. Espero que vocês gostem, acompanhem esse vídeo e se maravilhem com todas as belezas deste país. Novamente, os metrôs são meu meio de transporte principal por aqui, além de fáceis, muito baratos de se usar. Arquitetura clássica ao lado de itens soviéticos icônicos, como os antigos carros Lada. E apesar das tensões estarem não muito distantes daqui de onde vos falo, apenas 40, 50 quilômetros, a gente vê uma vida relativamente normal na segunda maior cidade do país. Lembrando que Kharkiv tem 1,5 milhão de habitantes e com isso também muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas tendo a sua vida de maneira normal, que obviamente seria influenciada por uma guerra tão próxima, mas por enquanto nenhuma preocupação aparente. No final de fevereiro de 2022, mais precisamente no dia 24, apenas uma semana após minha passagem pela cidade, Kharkiv foi alvo de intensos bombardeios e suas estações de metrô profundas se transformaram em bunkers que protegiam seus habitantes. Por ser uma das cidades mais importantes e estratégicas próximas da Rússia, a ambição do exército de Putin de tomar o controle da cidade sempre foi muito alta. Mesmo assim, naquela época ainda podíamos andar em shopping centers e viver normalmente o dia a dia. Um ponto muito interessante da cidade de Kharkiv é que essa cidade não é apenas um polo industrial, foi um polo industrial da antiga União Soviética, mas até hoje é uma grande produtora bélica, principalmente no setor de tanques. Há 3 grandes empresas
que produzem tanques aqui e fornecem para grande parte do país e também até outros países. Eu não sei o nome, me perdoe, meu russo e ucraniano não é tão bom, mas de qualquer maneira você vê não só através dos tanques históricos que tem aqui na frente do museu, porque essa região também sofreu grandes guerras, mas também pela essa menção econômica, sendo os tanques, sendo a indústria armamentista uma das principais para a economia local. A União Soviética, que foi formada por 15 ex-repúblicas, era etnicamente e também do aspecto religioso muito diversificada. Porém, durante muitos anos, principalmente nos primeiros anos de Stalin, a tentativa de russificar ou fazer com que a cultura russa, a língua russa, fossem o padrão em toda a União, fez com que muitos russos fossem mandados às partes mais longínquas desse antigo país socialista. A Ucrânia não estaria, obviamente, fora dessa inclusão, o que faz com que muitas regiões na fronteira da Ucrânia fossem então russificadas com populações russas, e até hoje temos na Ucrânia cerca de 17 a 20% de pessoas etnicamente russas que vivem aqui, e em algumas cidades essa proporção ainda aumenta, né? Esse 17% é no nível nacional, mas na região da fronteira, principalmente em Kharkiv, onde eu estou agora, esse número passa dos 33%, chegando até os 35%, o que mostra que um possível ataque acontecendo pela fronteira teria menos resistência da população e, consequentemente, em alguns casos também o apoio, já que eles se identificam com a política russa, com a cultura russa e também etnicamente como russos. Ao contrário do que muitos russos pensavam, a resistência em Kharkiv foi intensa, e a cidade, mesmo com uma maioria linguística russa em muitas regiões, seguiu as diretrizes do governo de Kiev, frustrando os planos de Putin de ocupar rapidamente a região. As tradições cristãs ortodoxas são bem vivas por aqui. Igrejas coloridas e cheias de detalhes enchem de beleza os cantos dessa cidade, muitas vezes esquecida pelos viajantes, que até o começo desse ano, antes da guerra, se faziam cada vez mais presentes por toda a Ucrânia. O inverno é rigoroso, muita neve e temperaturas negativas. Apesar da população estar bastante acostumada com o frio, as adversidades trazidas pela guerra podem transformar a chegada do próximo inverno em um grande desafio para os cidadãos de Kharkiv. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre a religião cristã ortodoxa é que aqui, geralmente durante os cultos ou quando tem algum tipo de pregação do padre, do sacerdote, nós temos as pessoas estando em pé. Elas ficam em pé por muito tempo, ao contrário de outras que têm bancos espalhados por toda a igreja. Aqui apenas bancos em alguns cantos para as pessoas mais velhas ou pessoas que precisam mesmo sentar, não aguentam ficar em pé por muito tempo, mas a grande maioria das pessoas fica em pé e assiste. Aqui mais um exemplo de uma igreja ortodoxa muito bonita na cidade de Kharkiv. E o interessante também de mencionar sobre uma região como essa, fronteiriça, como eu sempre falo quando eu viajo no mundo, é que as regiões fronteiriças, elas por sofrerem uma mistura de influências bastante intensa, ao longo dos anos você vai vendo várias nuances dessa cidade e, consequentemente, caso ocorra uma guerra, você também vê uma predileção por parte da população local por um lado ou por outro. Em 2014, quando começou a anexação da Crimeia aqui na Ucrânia, parte da população de Kharkiv, que também é de etnia russa, demonstrou-se favorável também à liberação da região, supostamente, das forças ucranianas e um possível alinhamento à Rússia.
Isso depois foi rapidamente controlado pelo exército ucraniano da época, mas desde então sempre fica com alguns temores no ar, apesar da cidade, em comparação com outras regiões, ser também bastante segura. Hora de pegar o metrô mais uma vez e ver o outro lado da cidade, cheio de arquitetura soviética. O orgulho nacional das cores da bandeira estampam vários edifícios públicos da cidade. Para muitos povos que ficaram sob o domínio de grandes impérios, a bandeira nacional não é apenas um símbolo de independência, mas constante lembrança dos anos de luta pela soberania de seu povo. Kharkiv é uma cidade limpa e bem arejada, além de ser grande e bem cuidada nos cantos mais inimagináveis. Bom, eu estou aqui agora na frente do Держпром, que é um dos prédios soviéticos mais bonitos e mais importantes aqui da cidade de Kharkiv, construído em 1928, na época ainda de Joseph Stalin, e nós temos então esse exemplo de arquitetura do construtivismo stalinista, né? Ficou famoso, esses blocos bastante característicos espalhados por toda a cidade, mas esse é um dos mais bonitos, né? Significa tipo a máquina do Estado, o orgulho do Estado, né? Que dá na tradução, muito interessante esse prédio, mostrar aqui para vocês um pouco mais de perto. E quando a gente vê edifícios como esse e também praças amplas de várias insígnias soviéticas que sobraram desde o fim do antigo país socialista em 91, a gente consegue ver as dificuldades que o povo ucraniano e o povo russo têm de se desvencilhar um do outro, como separar um povo que não só compartilha de tantos laços históricos, culturais, religiosos, mas também compartilha de uma arquitetura comum em muitas partes da antiga União Soviética. Por isso mesmo que, para muitos daqueles que você pergunta, eles falam que são povos irmãos, e essa briga, essa guerra faz pouco sentido se nós olharmos todos os laços, como eu já disse, que são compartilhados por eles. Durante a Euromaidan, muitas estátuas de Lenin foram substituídas nas praças principais das cidades ucranianas por bandeiras do país, né? Bandeiras azuis e amarelas ucranianas, mas muitas outras estátuas que têm esse tema socialista dos trabalhadores, da guerra, assim como a fachada de muitos prédios, isso não conseguiu se substituir por parte também de algumas pessoas na sociedade ainda olharem com isso com certo saudosismo, principalmente a geração mais velha que viveu e cresceu na União Soviética e, apesar de todas as suas falhas, ainda nutre algum tipo de sentimento positivo pelaquela época. A universidade da cidade também é grandiosa e impressiona por sua imponência. Quando a guerra começou e via na televisão os bombardeios acontecendo nas proximidades da cidade, esse canto foi o primeiro que veio em minha mente. E aqui a vida parece bem normal, considerando que muitos noticiários falavam que a guerra ia eclodir hoje por aqui. E não muito longe dali, naquele lindo prédio governamental com a bandeira azul e amarela, um míssil russo atingiu a cidade e mostrou ao mundo a violência e crueldade de uma guerra sem sentido. Algumas fotos nessa tenda lembravam a guerra ainda em curso, não muito longe dali, em Donetsk e Lugansk. Mal pensavam os moradores de Kharkiv que alguns dias após esse vídeo ter sido gravado, sua amada cidade também seria palco de um ataque aéreo por parte dos russos.
E não seria Ucrânia no inverno sem um pouco de neve, apesar das temperaturas não estarem tão baixas assim, mais ou menos na faixa do 1 grau, com sensação de térmica de -1, -2. A neve nesse começo de noite, final de tarde, é muito interessante e é bem característico daqui também. No momento em que edito esse vídeo, outubro de 2022, Kharkiv e toda a sua cercania foram recuperadas pelos ucranianos e sua resistência é considerada uma das mais heróicas dessa guerra até o presente dia. Atualizações e mais vídeos na Ucrânia vocês acompanham aqui sempre neste canal. Não percam!